Olá, eu estou muito feliz que você tenha se inscrito nesse curso de Introdução à Arqueologia Bíblica. É interessante como a tecnologia, se bem usada, facilita que levemos o conteúdo de qualidade para pessoas em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Pessoas que podem estudar sem sair de casa. Isso é incrível! E nessa primeira aula, eu queria falar um pouco sobre a história da arqueologia bíblica, como tudo começou. Como foram os primeiros achados, o que despertou as pessoas para as escavações e como isto impactou o estudo da Bíblia Sagrada. Então vamos lá. Os primeiros arqueólogos ou antiquaristas, como eles mesmos se denominavam, tinham técnicas muito limitadas de escavação, catalogação, armazenamento e datação dos artefatos encontrados. O objetivo deles era mais colecionista do que científico. Nesse sentido, é possível dizer que a primeira forma de arqueologia foi aquela vinculada aos museus. Aliás, a palavra museu, com a aplicação que lhe damos hoje, vem do grego museion, que originalmente referia-se ao santuário ou os templos dedicados às musas, que eram, na mitologia grega, as patronas das artes. Em tempos de guerra, desde os mais remotos séculos do passado, era comum conquistadores tomarem objetos dos povos vencidos e levarem para casa como espólio de guerra. Um exemplo eu posso dar com a princesa e alta sacerdotisa chamada Enigaldi Naamã, ou também chamada Bel-Shalti Nanar. Ela era nada mais nada menos que a irmã do rei Belsazar, mencionado aqui na Bíblia, no livro de Daniel, capítulo 5. Em seu palácio, escavado na década de 1920 em Ur, atual Iraque, foi revelado algo que surpreendeu os arqueólogos. O edifício que eles escavavam datava de pelo menos 550 anos antes de Cristo, mas o que estava armazenado dentro dele eram estátuas e objetos de diferentes lugares, datados de até 1500 anos mais antigos. E mais, havia uma coleção de tabletes cuneiformes que mostravam que a catalogação das peças era muito rigorosa. Era, na verdade, um museu babilônico e a sacerdotisa Nana era a curadora da coleção. Isso é incrível. Depois disto vieram outros exemplos de colecionismo antigo, como por exemplo a Biblioteca de Assurbanipal, que era mais antiga, aliás mais antiga que o Palácio de Chalti-Nana. Também tem a Biblioteca de Alexandria, mas o objetivo dessa prática era apenas colecionar obras antigas, geralmente adquiridas como espólio de guerra. Não era uma escavação arqueológica controlada, cujos resultados visavam conhecer usos e costumes de povos antigos. Eles, na verdade, nem aventavam que seria isso. Aliás, se você olhar a Bíblia, vai ver que essa prática já era mencionada na época dos babilônios. Ela está aqui no livro de Daniel. Eu vou ler para você. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Daniel capítulo 1, versículos 1 e 2. Depois, na Idade Média, com a hegemonia do cristianismo na Europa, esta onda de colecionismo que eu exemplifiquei aqui foi ampliada com a busca desenfreada agora por relíquias sagradas. Dizem que foi Helena, a mãe de Constantino, que iniciou essa corrida pelas relíquias a partir de um suposto achado da verdadeira cruz de Cristo. Acho que vale a pena contar essa curiosa história para você. Foi mais ou menos assim. Ansiosa por reviver na fantasia a própria fé que ela abraçara, eu estou falando de Helena, a mãe do imperador, ela partiu para a Palestina com 78 anos de idade a fim de redescobrir os lugares por onde Jesus passou. Mas os relatos de sua viagem estão repletos de lendas e episódios que conferem pouca ou nenhuma credibilidade aos seus pretensos achados. Não sabemos ao certo qual a sua real participação na identificação de certas paragens bíblicas, mas o fato é que algumas igrejas foram construídas sob a sua ordem para demarcar, por exemplo, o local do nascimento de Jesus em Belém e também de sua morte em Jerusalém,
onde alguns acreditam que seria o verdadeiro Calvário. Os textos de Eusébio de Cesareia, que era o historiador oficial de Constantino, contam parte desse empreendimento de, digamos assim, escavações piedosas da mãe do imperador na Terra Santa. Foi, aliás, com base em suas narrativas que surgiu posteriormente uma tradição medieval que ligava a descoberta de lugares santos à presença de Helena em Jerusalém. Segundo diziam, foi uma revelação divina que os fez encontrar o lugar do Calvário. À medida que eles removiam o entulho, as supostas marcas da crucifixão e da gruta do Santo Sepulcro iam surgindo à vista de todos. Então, subitamente, alguém deparou com um fosso mal cheiroso, onde havia 3 cruzes. O bispo Macário, que a mando de Constantino acompanhava todo o processo, rezou a Deus para que revelasse qual dessas cruzes seria aquela de Jesus. Então trouxeram uma mulher doente e a fizeram deitar em cada uma das peças de madeira. Quando o seu corpo tocou a terceira, ela ficou instantaneamente curada, e assim compreenderam que se tratava da legítima cruz de Cristo. Pronto. Essa lenda foi o suficiente para despertar a febre de caçadores de relíquias na Terra Santa. Febre, aliás, que ficou muito maior com o advento das cruzadas. Martinho Lutero chegou a ironizar perante os seus alunos em Wittenberg que os colecionadores haviam trazido tantos ossos de santos para a Europa que só na Espanha poderiam ser vistos 18 dos 12 apóstolos. Só para você ter uma noção da ironia, a disputa por objetos vindos da Terra Santa era tão exagerada que só a coleção de Frederico o Sábio, o príncipe da Saxônia, que por sinal era o protetor de Martinho Lutero, só a coleção dele contava com mais de 19.000 peças, entre elas pedaço da sarça ardente, ferrugem da fornalha onde foram colocados os companheiros de Daniel, leite do seio de Maria, uma pena da pomba do Espírito Santo e pedaços do berço de Cristo. Isto para citar apenas algumas. Uma exposição pública desses artefatos santos em 1516 garantia que quem pagasse o ingresso teria uma redução de pena do purgatório que passaria de 1.900.000 anos para apenas 270 dias. Já pensou? Contudo, a despeito dos excessos, não se pode negar que houve também alguns casos excepcionais de viajantes que deram mais importância aos aspectos geográficos e científicos do que à efervescência contemplativa dos peregrinos e dos caçadores de relíquias. Assim, podemos mencionar relatórios como o do médico Leonardo Rauschwolf, que em 1575 fez um brilhante trabalho da Terra Santa, ou do pesquisador Johann Szulart, de 1586, que foram, sem dúvida, valiosas contribuições para o estudo posterior da geografia das terras bíblicas. Foi somente a partir do século XVIII que a arqueologia, pelo menos nas terras bíblicas, passou a ter aquele que nós chamamos de um rigor mais científico. Tudo começou com o que parecia ser o maior fracasso das conquistas napoleônicas, ou seja, a derrota de Napoleão na campanha do Egito em 1799. É que, com o intuito de interceptar a rota comercial da Inglaterra com o Oriente, no caso a Índia, Napoleão planejava invadir o Egito e fazer dali uma colônia francesa de onde pudesse atacar os ingleses. Embora não fosse bem sucedido em seus planos, ele levou de volta para Paris uma grande coleção de peças antigas que os seus homens haviam encontrado, e isto provocou uma efervescência acadêmica em torno do Antigo Egito. É que, em meio ao exército francês, Napoleão também tinha um verdadeiro batalhão, digamos assim, de 175 cientistas e historiadores da arte que tinham a incumbência de mapear e descrever o território egípcio tanto para fins acadêmicos quanto militares. As suas anotações e desenhos foram compiladas e se transformaram numa enciclopédia de 24 volumes intitulada Description de l'Égypte, ou A Descrição do Egito. Essa obra foi uma mola propulsora para toda a arqueologia moderna, inclusive a egiptologia e a arqueologia bíblica. E em meio a todo esse vasto tesouro de antiguidades que os soldados de Napoleão desenterraram no Egito, estava uma placa de basalto
muito interessante, trilíngue, com 3 inscrições muito bem colocadas. 52 linhas estavam em grego, 32 linhas estavam em demótico e 14 linhas em hieróglifo, que era a mais antiga escrita dos faraós. Aquele estranho objeto foi encontrado por um oficial francês na cidade de Rachid, ou cidade de Roseta, que fica a oeste do delta do Nilo, e foi entregue posteriormente ao exército inglês como espólio de guerra. Em virtude disso, o famoso artefato, que ficaria conhecido com o nome de Pedra de Roseta, foi transferido para a Inglaterra e hoje pode ser visitado não na França, mas no Museu Britânico em Londres. Agora, por ironia da história, quem terminou decifrando a pedra e a sua inscrição foi um francês chamado François Champollion. Foi depois disso que começaram as escavações e as grandes descobertas na Mesopotâmia, Anatólia, que hoje seria a Turquia, na Grécia e também na Palestina, como então era denominado o território de Israel. Eles encontraram lugares mencionados na Bíblia, personagens citados na Palavra de Deus, documentos. Foi um grande tesouro de achados a favor da historicidade da Bíblia e que hoje podem ser vistos nos principais museus e bibliotecas e arquivos também espalhados no mundo inteiro. Agora, o interessante é que tudo isso que eu estou contando para você ocorreu num período de profunda polarização em torno da Bíblia Sagrada. Eu vou explicar. É que esses achados tiveram lugar mais ou menos ao mesmo tempo em que campeavam movimentos como o iluminismo, o racionalismo, o deísmo, o ceticismo e outros que estavam aos poucos minando nas pessoas a fé na historicidade bíblica. Um método em especial, chamado método histórico crítico ou alta crítica, foi tremendo nessa época. E na próxima aula eu quero falar um pouquinho sobre esse método da alta crítica, como ele impactou a fé das pessoas, fazendo muitas duvidarem da historicidade da Bíblia e como a arqueologia ajudou a confirmar que, diferente do que diziam os céticos, a Bíblia estava historicamente correta. Então a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!